Nos dias 5 e 6 de janeiro foi celebrada a solenidade da Epifania do Senhor. Em Belém, o ingresso do custódio da Terra Santa, a missa e a popular procissão com o menino Jesus e os presentes. Em Belém, as tradicionais entradas solenes das igrejas orientais por ocasião da celebração do Natal. Coexistência através de gestos cotidianos. Frei Atanásios, responsável pelo status quo da custódia da Terra Santa, fala sobre o significado da troca de saudações natalinas e o papel do firman otomano. No dia 8 de janeiro foi realizada em Amman uma coletiva de imprensa sobre a exposição itinerante Jordânia, o alvorecer do cristianismo, que começará no Vaticano e visitará os 5 continentes. É patrocinada pelo rei Abdullah II, definido pelo Papa Francisco como um homem de paz. Segundo a tradição, Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, entra na cidade vindo do túmulo de Raquel e depois continua pela Rua da Estrela, acompanhado pelas autoridades religiosas e civis. Participam do cortejo um grupo de escoteiro, o pároco de Santa Catarina e os freis da comunidade de Belém e fiéis locais. Ao chegar à Praça da Manjedoura, foi novamente recebido por outras autoridades. Dirigiu-se à Basílica da Natividade, saudando as comunidades ortodoxas. Em seguida, entra na Igreja de Santa Catarina, para um breve momento de oração e boas-vindas da comunidade local. As primeiras vésperas são celebradas logo após o almoço, seguidas de uma procissão até a Gruta da Natividade. Após um pequeno intervalo, celebra-se também o ofício das leituras, seguido de uma segunda procissão, que venera o lugar santo com cânticos e orações. Precisamente este é o lugar onde se hace memória do nascimento de Jesus. É precisamente aqui que se recorda o nascimento de Jesus e se recorda o altar dos magos que, ao saberem que Jesus tinha nascido, chegaram a Belém partindo de Jerusalém para verificar se era realmente verdade. De Belém para poder conhecer e saber se verdadeiramente havia nascido. E para dar um pouco de presença e amizade fraterna, de Bolonha, um grupo de peregrinos de 22 pessoas chegou durante essa semana à Terra Santa. No ano passado, vieram em grande número com o cardeal Matteo Zuppi e compreenderam a dificuldade das pessoas sem peregrinos devido à guerra. Prometeram voltar e estar perto dos cristãos como irmãos em Cristo. E questo secondo peregrinaggio è proprio l'adempimento di questa promessa. Esta segunda peregrinação é precisamente o cumprimento desta promessa. Infelizmente, devo dizer que também desta vez encontramos muitas pessoas que nos disseram: vocês são os primeiros desde 7 de outubro. Isso nos deixa felizes porque queremos ser um sinal de fraternidade e solidariedade, mas também nos deixa tristes pela realidade que hoje continua. Gostaríamos de convidar outros fiéis para virem em peregrinação, porque é uma experiência extraordinária de espiritualidade, mas também para se encontrar com os nossos irmãos cristãos. Dal ponto de vista spirituale, ma anche dal ponto de vista dell'incontro con i nostri fratelli cristiani soprattutto. Já de Rhodes, onde a custódia tem uma missão pastoral, Frei John Luke fala-nos dos refugiados. Foi um privilégio vir para esta festa. Também venho de longe, de Rhodes, e os refugiados que acolhemos em Rhodes também vêm de longe. Mas sempre há esperança, porque em grego chamam esta festa de luz. E isso é muito bonito porque, mesmo nas trevas, há sempre Jesus, esta luz que nunca se apaga. Questa luce che non spegne mai, questo Gesù. Na segunda-feira, dia 6, às 10 horas, na Igreja de Santa Catarina, Frei Francisco Paton presidiu a Santa Missa do dia. Ele nos guiou na experiência do peregrino em busca de esperança. Nós, como os magos, partimos precisamente porque procuramos Jesus. E diria também outra coisa. Como peregrinos, precisamos de muita paciência. A paciência de quem consegue permanecer mesmo num caminho, por vezes, cheio de dificuldades. Gosto muito da representação do encontro entre os reis magos e o menino Jesus.
Muitas vezes, eles são retratados como um jovem, um adulto e um idoso. Quase como se dissesse que devemos ser peregrinos durante toda a vida. Mas esta é a peregrinação da vida. Esse é o caminho da vida e que, sem uma confiança profunda, por um lado, mas também sem paciência, é difícil encontrá-lo. É difícil arrivare a encontrá-lo. A festa da Epifania na tradição da custódia tem um detalhe muito interessante. É o que nos diz o guardião da fraternidade de Belém. Bien, na festa da Epifania, geralmente, como uma tradição da custódia, fazemos a representação de Melchior, Gaspar e Baltazar, que é realizada por 3 frades da custódia. Quem traz o ouro é o guardião desta comunidade, neste caso eu. Depois vem o incenso, trazido pelo secretário da custódia. E mirra é levada pelo frei responsável pela enfermaria, que cuida dos irmãos, que já realizaram uma trajetória de serviço. Um gesto que faz memória com os presentes que os reis trouxeram há 2000 anos. É a ofrenda que nós, diríamos, lo llevamos como recordar, como hacer presente aquello que 2000 anos antes lo habían hecho los Reyes Magos. Mas os magos também nos fazem ver e pensar na universalidade. Vemos que Gaspar, Melchior e Baltazar são de culturas diferentes, nações, raças, línguas diferentes. Isto é, diante do nome de Jesus, todo joelho no céu e sobre a terra se curvará, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor do universo. A universalidade de lo que é a fé, el creer em Jesucristo. Participar nesta manifestação significa ser santo, isto é, pertencer a Deus, mas ao mesmo tempo viver plenamente o nosso tempo. Porque a fé cristã não é uma negação da experiência humana, mas antes uma realização, uma mensagem poderosa e revolucionária que se manifesta numa criança nascida entre os marginalizados no subúrbio, onde os mais distantes chegam primeiro. No dia 6 de janeiro, as denominações cristãs que seguem o calendário oriental celebraram o Natal, num contexto marcado pelas dramáticas circunstâncias que a Terra Santa atravessa. Desde os primeiros raios de sol da manhã, uma cerimônia foi realizada na praça em frente à Igreja da Natividade para dar as boas-vindas às diversas entradas solenes das igrejas ortodoxas. O primeiro a ser recebido foi o vigário patriarcal da Arquidiocese Ortodoxa Siríaca na Terra Santa, Monsenhor Antimos Jacques Yacoub. Ele foi recebido pelo ministro do Turismo e Antiguidades palestino Rani Al-Hayek, pelo presidente do Alto Comitê Presidencial para Assuntos da Igreja na Palestina, Dr. Ramzi Khoury, pelo prefeito de Belém, Anton Salman, e por outras autoridades locais. O bispo quis enfatizar que, por mais longa que seja a noite, amanhã inevitavelmente surgirá. Acreditamos que nossa vinda a esse lugar santo, onde o céu deu à terra as mais belas novas de alegria e paz, não seja para comemorar, mas sim para renovar a esperança de que a paz está chegando e a luz brilhará, não importa o que aconteça, quão profunda seja a escuridão. Confirmo que em Belém há famílias que não puderam celebrar o Natal por falta de recursos econômicos. Eles não conseguiram comprar presentes ou roupas para as crianças. Apesar da dor, das lágrimas, da tristeza e das guerras, somos convidados a nos alegrar e a renovar a paz e a esperança trazidas à humanidade no dia do nascimento de Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Posteriormente, ocorreu a entrada solene do metropolita da Igreja Copta Ortodoxa de Jerusalém, que de dentro da Gruta da Natividade sublinhou como o menino nascido numa gruta veio para libertar o homem da miséria e da escuridão. Agradecemos a Deus que, em seu amor pela humanidade, nos deu a salvação e a redenção, unindo-se ao nosso corpo para que ele seja santificado e novamente digno de entrar no reino dos céus e estar com o Senhor, a Virgem Maria e os santos. Desejo a todos um Feliz Natal. A entrada do patriarca grego-ortodoxo da Cidade Santa e de toda a Palestina, Teófilo III, foi acompanhada por grupos de escoteiros sem instrumentos musicais.
O patriarca foi recebido pelo custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, e pelo vigário Frei Ibrahim Faltas. Esperamos que os próximos anos sejam repletos de bondade, paz, amor, justiça e liberdade. Esta é a nossa oração para todos. As entradas solenes das igrejas ortodoxas foram concluídas com o arcebispo Abaim Bacon, vigário patriarcal da Igreja Etíope Ortodoxa de Jerusalém. Enquanto as igrejas ortodoxas celebram as festas de Natal, as igrejas latinas celebram a Epifania do Senhor, no momento em que Belém é marcada pelas consequências da guerra e aguarda o nascimento da luz e o surgimento da esperança, assim como a corça anseia por águas correntes. Desejamos que essa guerra termine para que peregrinos e turistas possam retornar para visitar os lugares santos e a Palestina e para que todos possamos viver numa economia estável, em segurança e em paz. Neste momento histórico, a troca de votos de Natal é uma oportunidade para recordar a todos a importância do diálogo, da cooperação e da aceitação pacífica entre as diferentes igrejas presentes na Terra Santa e no Oriente Médio. Essas saudações, explica o Frei Athanasius Macora, responsável pelo status quo da custódia da Terra Santa, são uma tradição que dura mais de 60 anos e acontece durante os períodos do Natal e da Páscoa. A troca de saudações é também um exemplo de compromisso entre as diferentes igrejas que têm objetivos comuns: a proteção, o cuidado, a preservação e o uso dos lugares santos da Terra Santa, ou seja, a unidade na defesa dos direitos e da presença cristã no Oriente Médio. A principal razão é, obviamente, o fato de que temos que viver em paz com as diferentes comunidades que residem nos lugares santos da Terra Santa. Na Terra Santa, o convívio diário com todos os diferentes ritos e igrejas se entrelaça nas ruas e nos santuários, e é uma riqueza, mas também um compromisso exigente para superar os problemas que possam surgir. Para regular a vida intercomunitária e promover a coexistência pacífica entre os franciscanos, os grego-ortodoxos e os armênios, existe um documento chamado Status Quo, emitido pelo sultão do Império Otomano em 1852. The status quo is a decree which obliges. O status quo é um decreto que obriga as comunidades a não fazerem alterações em 4 lugares santos: o Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade, o Túmulo da Virgem e a Capela da Ascensão. It obliges all the communities basically to not make any changes. Mesmo quando ocorrem eventos como o Jubileu da Esperança deste ano, durante o qual o Santo Sepulcro é uma das basílicas escolhidas como local de peregrinação, não podem ser feitas mudanças sem acordo prévio entre todas as comunidades envolvidas. I do not myself foresee any kind of. Não prevemos nenhuma mudança de papéis para este jubileu no que diz respeito ao status quo. Por enquanto, continua sendo uma questão que diz respeito apenas ao lado católico. Será uma questão que dependerá do que os católicos irão fazer, e se houver algo especial, terão que combinar com as outras comunidades. We would have to coordinate it with the other communities. Frei Athanasius, então, nos oferece um ponto de reflexão sobre como podemos promover a coexistência pacífica e superar as diferenças, sejam elas quais forem. I think that there has to be the basic attitude or understanding that we Christians. Acredito que é preciso que haja um reconhecimento geral por parte de todos do fato de que nós, cristãos, somos uma minoria aqui, uma pequena minoria religiosa. Devemos trabalhar e viver juntos. Há razões práticas pelas quais devemos e teremos que promover a unidade e, ao mesmo tempo, podemos trabalhar juntos nos gestos cotidianos. By gestures, by the way we treat each other and so forth. I think that's how we Acho que é assim que se constroem bons relacionamentos. Até agora, houve acordo sobre questões menores. As questões maiores ainda precisam ser resolvidas.
A Jordânia é parte integrante da Terra Santa e, como tal, abriga sítios bíblicos extraordinários. O reino hashemita está na vanguarda do turismo, mas também da convivência fraterna entre cristãos e muçulmanos. Em 8 de janeiro de 2025, esse baú de tesouros será aberto ao mundo com uma exposição itinerante, que começará no Vaticano no ano do jubileu e depois passará pelos 5 continentes. O título da exposição, Jordânia, o alvorecer do cristianismo. Sob o patrocínio do rei Abdullah II, definido pelo Papa Francisco como um homem de paz, a exposição revela os tesouros artísticos e espirituais desse incrível território onde reina a paz, defendida pela família real com escolhas clarividentes e visionárias. Do Rio Jordão ao Monte Nebo, como uma grande viagem de iniciação, a exposição aborda os locais que moldaram a história e através dos quais brilha o futuro da fé cristã. A iniciativa é apresentada pelo Núncio Apostólico, cuja presença é um sinal da atenção que a Santa Sé reserva a este país, estratégico pela cultura e posição, juntamente com a ministra do Turismo da Jordânia, doutora Lina Nab, que, com perspicácia política e grande profundidade humana, enquadra o projeto na grande ambição do país, que é construir uma sociedade exemplar ou, como ela mesma diz, recordando uma expressão cara ao primeiro Papa que visitou o país em 64, Paulo VI, uma civilização do amor. I think there is no grander or there is no better thing to focus on than love, and this has always been the message. Acredito que não há nada mais importante do que se concentrar sobre o amor. Esta sempre foi a mensagem de Sua Majestade, o Rei Abdullah. Ele sempre enfatizou que aquilo que nos une é realmente muito maior do que nos divide. Esta exposição que estamos realizando no Vaticano e que chamamos Jordânia, Alvorecer do Cristianismo, deseja enviar essa mensagem. A Jordânia é o berço do cristianismo. A Jordânia é um lugar onde os cristãos estiveram e sempre estarão, no passado, presente e futuro. Nós temos muito orgulho do mosaico do qual a nossa sociedade é feita, e é isso que nos torna especiais. Continue in the past, present and future, and continue to live. It's a message that we in Jordan, we are very proud of the mosaic that our society is made of. This is what makes us special. E questo grande retaggio storico e culturale è motivo per continuare su questa linea. Esta grande herança histórica e cultural é um motivo para continuarmos nesta linha. A população do Oriente Médio tem comunidades cristãs dentro dela, então o cristianismo não é algo estranho ao mundo árabe. O mundo árabe sempre conheceu a presença do cristianismo. Isso também é muito importante para que as populações ocidentais consigam entender, consigam ver isso concretamente, e essas peças históricas nos ajudam a entender. Vedere concretamente questi pezzi storici ci aiutano a capire. Uma grande oportunidade para toda a igreja organizar peregrinações e viagens a esse país seguro e alheio à guerra. Aqui onde se pode tocar com as mãos a riqueza da palavra de Deus, indo às raízes arqueológicas, culturais e espirituais da fé cristã. Na Basílica da Anunciação, em Nazaré, o grupo Kulilaka, liderado por Luay Zahir, organizou uma noite de oração e cantos natalinos com o tema Natal da Esperança. Nesses momentos difíceis, a música sobe ao céu como uma oração de súplica que clama ao Senhor por misericórdia e paz. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.